antes de prosseguir, né, só uma coisa que até o Alex estava me chamando a atenção aqui no intervalo, né, eu traduzi aqui no quarto parágrafo aqui da seção 9, né, Gemeinigkeit, por singularidade, né, de fato forcei um pouco a mão aqui, porque eu queria justamente chamar a atenção para esse elemento da singularidade, que vai ser importante para a gente, mas o Gemeinig, na verdade aqui é um jogo, né, com uma palavra, que o Heidegger está dizendo o seguinte, né, eu sou a cada vez meu, je, meine, né, então o je seria o a cada vez, o mein, meu, então isso aqui seria algo como se a gente quisesse fazer um substantivo, seria assim, a cada vez minha idade, né, NHI, tipo, fazer um substantivo disso. Mas enfim, né, o elemento, o caráter, né, de ser a cada vez meu. Por que o a cada vez seria importante? Porque reforça essa ideia do temporal, né, de uma coisa que é sempre meu, né, como eu mesmo tinha traduzido antes, mas é um sempre que está sempre se repondo, né? Então tem um elemento aí, é um modo de enfatizar esse caráter sempre efêmero, circunstancial, né? Ainda que esteja sempre dado, né? Que sempre vai ter alguma forma de ser meu, né? É a cada vez de um jeito, ou seja, né? Isso comporta uma transformação, porque a gente tem que evitar o tempo todo, né? Acho que nesse ponto realmente é importante dizer isso, né? Qualquer fixação de sentido, né? Qualquer ideia de que você tivesse, então, um caráter do eu que permanecesse, né? Então, acho que é importante só sublinhar isso, né? De fato, não é essa opção que eu adotei aqui não foi uma boa opção, acho que não daria para sustentar isso, embora eu tenha usado um pouco para... Eu vou fazendo um pouco experimental também, né? São traduções que eu estou fazendo para usar em aula e tal, então não tem... Evidentemente, se eu, né, fosse publicar, eu teria que pensar muito melhor cada escolha. Enfim. De qualquer modo, né, então, eu vou prosseguir aqui, eu coloquei uns slides, né, na página, depois eu vou tentar falar um pouquinho sobre ele. O ideal seria poder projetar, né, mas, enfim, o projetor não está funcionando. Sobre o 9 e depois sobre o 12. Mas acho que vale a pena a gente seguir aqui um pouquinho mais na leitura do 9, porque realmente ele, né, não só abre, né, o caminho que vai ser percorrido, né, no ser e tempo, mas ajuda a entender vamos dizer, a guinada, né, que vai haver nesse caminho na parte que nos interessa, que é na passagem da primeira para a segunda parte, quando o elemento da singularização volta com particular força, né? Então vejam, no parágrafo seguinte, que é o quinto, então, né, numerando aí os parágrafos, o quinto dessa lição, tem algo muito importante também. Ele vai dizer o seguinte: e o ser aí, por sua vez, é meu, ou neste ou naquele modo de ser. Portanto, é a cada vez meu e a cada vez de um jeito ou de outro, né? Quer dizer, são as possibilidades que são múltiplas, né? Então a cada vez pode estar de um jeito. Mas eu incluí um mas por minha conta aqui no raciocínio, não no texto, né? Já está sempre de alguma forma decidido em que modo o ser aí é a cada vez meu. Então isso de que a gente estava falando já é de algum modo decidido. O ente cujo ser é aquilo de que se trata em seu ser se relaciona a seu ser como sua mais própria possibilidade. O ser aí é sempre sua possibilidade, com um grifo aí no é, né? Ele não a tem apenas como propriedade, tal como um ente dado a teria, como a pedra poderia ser verde ou cinza ou o que for, né? Ela teria uma propriedade nesse sentido. Nós não temos as possibilidades assim, né? Nós somos as nossas possibilidades. Portanto, essa relação que nós temos conosco mesmos, né, com o nosso próprio ser, é um certo tipo de possibilidade, porque o modo como nós desenvolvemos, digamos assim, essa relação, o modo como essa relação acontece, pode ser a cada vez de um jeito, né? Ainda que dentro de um certo campo de determinações que tem a ver com os elementos históricos, né, com uma série de coisas que a gente estava falando antes. Língua e assim por diante.
E ele está anunciando aqui, está colocando uma coisa que vai ser muito importante, né, que é a ideia de uma possibilidade que seria mais própria, né, eigentlich, que é uma palavra, eu vou traduzir aqui adiante por autenticidade, né, as traduções realmente variam entre autenticidade e propriedade. Num sentido mais literal, o eigentlich seria o próprio, eigentlich cai de propriedade, mas a palavra tem o sentido também de autenticidade, né, e aí, bom, isso fica uma questão assim, inclusive que tem muito a ver com o quanto nós, eventualmente, o tradutor quer aproximar o Heidegger do existencialismo ou não, né? Porque se a gente vai por autenticidade, né, isso dá um tom mais existencialista, mas, enfim, de todo modo, ele está assumindo aqui, me parece, né, já como um caráter próprio do ser aí, e algo que está inscrito nessa descrição fenomenológica que vai ser feita, que existe alguma possibilidade que é mais própria, de algum modo, mais autêntica. Né? E, uma vez, seguindo no texto, né, que o ser aí é essencialmente, então, de novo, é essencialmente sua possibilidade, esse ente pode, em seu ser, escolher-se, entre aspas, isso é uma questão bem importante e delicada, ele pode escolher-se a si mesmo, pode conquistar-se, pode perder-se, assim como pode nunca, ou apenas ilusoriamente, conquistar-se. Mas ele só pode ter se perdido ou não se ter ainda conquistado na medida em que pode, de acordo com sua essência, ser próprio ou autêntico. Isto é, adequado a si mesmo. Né? Quer dizer, então, isso aqui, enfim, daria para a gente ficar horas discutindo, né? Alguns elementos aqui que parecem, né, enfim, sugerir, né, uma adequação assim, que si mesmo é esse, né? Enfim, tem umas questões aí que se colocam. De todo modo, está indicado aí um caminho, né, para pensar isso. E, em relação a essa possibilidade que seria, então, a mais própria, a mais autêntica, o Heidegger está dizendo o seguinte: nós podemos escolher. Ora, a palavra escolher, né, na história da filosofia, pensando na filosofia moral, na ética, tem um peso bastante grande. Né? Que tipo de escolha será essa? Isso a gente vai discutir bastante. Porque se a princípio, né, o Heidegger está fazendo uma descrição fenomenológica, né, e muitas vezes, né, a sensação que nós temos é que as coisas acontecem porque acontecem, não porque o indivíduo humano quis, né, livremente escolheu, uma espécie de livre-arbítrio. Falar em escolha sempre será delicado, não é à toa que ele bota aspas aqui, na palavra escolher-se. Mas isso vai ser, de fato, uma questão que a gente vai discutir muitas vezes, porque, ao mesmo tempo que, por vezes, parece que não tem, por vezes parece que tem sim. É uma questão de escolha, de decisão, que aí volta, isso também aproximaria, né, quer dizer, permitiria colocar o Heidegger com força numa perspectiva existencialista, né, daquela decisão, né, que se toma, né, no caso do Sartre, a partir no caso da náusea, por exemplo, a partir daquele momento. Né, então tem um momento em que passa a ser possível escolher. Talvez antes desse momento não. Né, e esse momento só vem com a angústia. Enfim, tudo isso vai... E, ao mesmo tempo, você pode, então, escolher-se e conquistar-se, pode perder-se. E esse perder-se, a gente vai ver, tem relação com o impessoal. Mesmo que seja uma perda, a princípio, que acontece inevitavelmente. Quer dizer, nós caímos no impessoal, não tem como... aí nos trata de uma escolha. Né? E aí, enfim, prosseguindo aqui, o Heidegger diz, os dois modos de ser, autenticidade e inautenticidade, ele diz, essas expressões foram escolhidas no sentido estrito das palavras, né, aqui, né, a questão do próprio, né, do Eigentlich, fundam-se esses dois modos, fundam-se no fato de que o ser aí é, em geral, determinado pela Gemeinigkeit, por isso que, né, seria singularidade ou esse a cada vez meu, porque justamente a cada vez eu posso ser inautêntico ou autêntico. Isso se repõe incessantemente, como possibilidade.
A impropriedade ou inautenticidade do ser aí não significa, porém, isso é uma frase muito, né, citada, é uma questão também, não significa um grau menor ou inferior de ser. Ela pode antes determinar o ser aí em sua mais plena concretude, em seus negócios, atividades, interesses e prazeres. Olha que interessante, né? Como se ele estivesse dizendo, em geral é isso mesmo. Né? Em geral, é no modo inautêntico que nós fazemos negócios, desenvolvemos nossas atividades, nos interessamos por coisas e sentimos prazer com coisas. Fernando, Fala. uma curiosidade, o Velen, o escolher, é o verbo mesmo utilizado na filosofia prática, por exemplo, do Kant. Ele usa esse verbo? Você sabe o significado disso? É que, na verdade, no Kant, a decisão ela é uma determinação, a vontade é determinada pela lei moral, né? Mas tem a palavra decisão como Entscheidung, né? Enfim, acho que é uma questão, a gente pode depois tentar pensar um pouco mais nisso. Né? Mas velho, está né? Se distanciando disso, né? No sentido não é, sim, mas não é. Sim, exato. Por isso as aspas, né, como eu disse, né? Como se ele tivesse, olha, tem uma escolha que não é bem uma escolha, bom, então a gente vai ter que pensar, que raio é isso, né? Que diabo é isso que é uma escolha que não é escolha? Porque tem isso daqui, as pessoas vão pegar isso aqui uma moral, né? Do Então. Heidegger. Parece que, assim, o intuito dele, óbvio, é falar que isso aqui não tem nada de moral. Nada a ver com moral. Sim. Ele diz isso expressamente. Não sei o quanto, certamente, acho que não tem quer dizer, ele está se contrapondo a uma ideia forte de livre-arbítrio, né, de liberdade, de supor uma escolha autônoma, né, acho que quanto a isso, certamente. Velha é uma palavra corriqueira para escolha, né, tanto é que tem eleição é válida, né, então, enfim. Sem dúvida ele está querendo marcar posição contra, no mínimo, contra um certo tipo de abordagem ética do ser humano. Né? Agora, se de fato, essa é uma discussão, também outra discussão, também interminável, tem pessoas que defendem, né, a presença de desdobramentos éticos, ou mesmo, né, de uma ética de ser tempo, que vai depender de um monte de coisa, inclusive disso. Né? E há quem diga que não, então ele estaria aqui radicalmente dizendo que não tem nenhum tipo de valoração, inclusive nessa frase que ele diz, a inautenticidade não é menor ou menor, não é menor ou inferior. Mas não é menor ou inferior de ser, enquanto um grau de ser, porque você tem tanto ser aqui como ali. Né? Então veja, o ser humano não está sendo menos ao ser inautêntico, mas não ser menos não significa, ou no outro caso, né, não ser mais, não significa necessariamente que ele está equiparando. Né? É uma discussão interessante, porque por mais que volta e meia ele afirme isso, né, acho que tem muitas passagens que permitem claramente perceber como, né, algo de positivo no encontrar a própria possibilidade ou algo assim, por oposição a viver no impessoal fugindo, né, do ser, dessa relação com o ser. Né? Então, isso é uma coisa que vai aparecer muito nos textos que a gente vai trabalhar. Né? É uma das grandes questões assim, de discussão, né? Se tem ou não tem ética em ser e tempo. Assim, no grupo mesmo, né? A gente sempre teve essa discussão. O Ney, né, que está fazendo doutorado, comentei que teve a qualificação há 2 semanas, defende que tem, e tem gente que defende que não. A gente chamou para banco uma professora Cristiane Fernandes lá do Rio, que defende, né? Inclusive, no caso dela, uma leitura forte, assim, né? Defende uma ética com uma coloração típica mesmo de, né, o dever ser e tal. Então, bom, mas você tem razão. Aqui é o tipo da passagem que o Heidegger parece, olha, não estou querendo fazer valoração, né? O que, de algum modo, né, na verdade, eu iria mais na seguinte direção, né? Eu acho que há uma contraposição aqui a uma ética deontológica, né? Ou seja, uma ética do dever, que
quer estabelecer o que é certo e o que é errado. E eu acho que essa atitude e o tipo de ética que a gente poderia pensar aqui é próprio não só do Heidegger, como do existencialismo em geral. Né? Um tipo de ética que está ligada ao estabelecimento de um caminho autêntico. Né? Inclusive, enfim, acho que tem muito do Kierkegaard também aqui, né? Essa ideia de uma escolha, né, que em algum momento é possível fazer, mas que por outro lado se dá numa vida que é finita, e dentro dessa finitude nós estamos envolvidos em negócios, atividades, interesses e prazeres de maneira, digamos assim, inautêntica, que seria no Kierkegaard do que corresponde ao estágio estético, né? Tem o estágio estético, ético e religioso. Né? Enfim, dá pra pensar muita coisa nesse sentido. Bom, e aí o Heidegger prossegue, então, as duas características delineadas, precedência da existência sobre a essência e esse tipo de singularidade, né, que ele está descrevendo aqui, já indicam que a analítica desse ente se situa em um âmbito fenomênico peculiar. Esse ente não tem nem nunca pode ter um modo de ser dos entes simplesmente dados no interior do mundo, né, como a pedra. Ele também não pode, portanto, ser oferecido à tematização do mesmo modo como encontramos os entes simplesmente dados. A gente tematiza a pedra de um jeito, né, teoriza sobre a pedra, que é diferente do jeito como nós vamos teorizar sobre o ser humano. E isso também, se você pensar, está articulado com toda uma discussão da época, né, sobre a diferença entre ciências naturais e ciências humanas, né, com as quais o Heidegger está aqui também se batendo. Né, tanto é que o parágrafo 10 vai ser para se contrapor a antropologia, né, biologia, etc., no que diz respeito ao modo de compreender o ser humano. E ele tem uma influência conhecida do Dilthey, né, que é o cara que cunhou a expressão, né, Geisteswissenschaften, nas ciências do espírito, para diferenciar de ciências naturais, ali no final do 19, começo do 20. Né, então, há um contexto aí de discussão sobre isso que é muito relevante. Então, o seu modo correto de oferecer-se, o nosso modo, né, o modo do ser aí, é tão pouco evidente que a própria determinação deste né, modo de oferecer-se constitui uma parte essencial da analítica ontológica desse ente. E da correta apresentação disso depende a própria possibilidade de compreender o seu ser. Por mais provisória que seja a análise, ela exige segurança quanto ao ponto de partida. Então, veja, o Heidegger está tentando, né, colocar alguma base segura aqui, né, estabelecer um solo minimamente seguro para poder prosseguir, porque ele sabe como é complexo, né, como é complexo esse estudo, digamos assim, né, do ser humano, que reconhece a própria dificuldade do mostrar-se, né, porque a gente estava falando do mostrar-se dos entes, né, esse mostrar-se parece mais simples, digamos assim. Né. O problema é como o ser humano se mostra. Né, há um outro grau de complexidade. Então, o ser aí se determina a cada vez como ente, a partir de uma possibilidade que ele é e que de algum modo compreende em seu ser. Esse é o sentido formal da constituição existencial do ser aí. E aqui formal, né, isso é uma coisa, é sempre bom tomar um certo cuidado, porque quando o Heidegger fala em formal, e isso, né, tem toda uma questão aí de como ele foi procurando encontrar o método, né, até chegar nesse tempo, passa por uma ideia relacionada a esse conceito de fenomenologia, né, de como se fosse um apontar para isso que se mostra, né, mas não tem nada a ver com o formal da lógica tradicional, né, ou da teoria que contrapõe, digamos assim, forma e matéria. Né, quer dizer, quando ele fala em formal, ele não está em conexão com essa tradição. Né, então, não é um formal lógico aqui. É um formal metodológico, mas não lógico. Isso nos mostra que, para a interpretação ontológica desse ente, a problemática de seu ser tem de ser desenvolvida a partir da existencialidade de sua existência. Disso, então, que seria essa estrutura existencial, né, que eu venho colocando aqui, que ele vai, né, tentar explicar agora.
Isso não pode significar, porém, construir o ser aí a partir de uma possível ideia concreta da existência. O ser aí não deve, logo no começo da análise, ser interpretado na diferença de um existir específico, mas deve ser descoberto, isto sim, no modo indiferente como é de início na maior parte das vezes. Porque, claro, se nós somos possibilidades e diferentes possibilidades, se a gente vai em busca de algo que seria a diferença específica, inclusive, né, no sentido de uma definição de gêneros, diferentes tipos de seres humanos, por exemplo, né, a gente não vai chegar nisso que seria a existencialidade enquanto tal, quer dizer, isso que seria realmente o elemento estruturante que está na base dos diferentes modos de ser humanos. Né? Daí, então, aqui ele está mobilizando o argumento para dizer por que vai analisar o ser humano na medianidade, no cotidiano, etc. Esta indiferenciação da cotidianidade do ser aí não é nada, mas sim uma característica fenomênica positiva desse ente. Vejam, se a gente operasse, digamos, com uma noção de uma essência do ser humano, que corresponderia, inclusive, né, eventualmente, a isso que seria o realmente autêntico, algo do tipo. Se a gente quisesse fixar uma essência, a gente poderia pensar assim, bom, né, o ser humano tem uma essência e o cotidiano, né, o senso comum, o meio ambiente, afasta ele dessa essência. Então, isso aqui seria, de algum modo, uma negação dessa essência. Seria um nada nesse sentido. Né? Ora, mas não. O que ele está dizendo é, não existe essa essência previamente dada. O ser humano cai no mundo como impessoal. Se ele vai encontrar um caminho mais próprio, né, e escolher alguma coisa, isso é depois. Né? No primeiro momento, de início, na maior parte das vezes, ele está no impessoal. Então, é uma característica fenomênica positiva. Né? É justamente tentando compreender, né, mostrar, deixar aparecer que nós vemos essa característica como algo evidente. Mas, no entanto, não parece que ele está dizendo exatamente o oposto quando ele fala de Wesen como existência, no sentido que ele está dizendo, sim, existe uma essência, só que essa essência não é a essência como pensada como a gente, justamente, a ideia de essência fixa. Porque se a essência é a existência, então, é uma essência, não deixa de ser, a existência não deixa de ser uma essência, mas é uma essência... É uma essência em movimento, digamos, né? Quer dizer, um acontecimento. Exato. Né? Essa essência é um acontecimento. Mas, e aí a gente vai estudar o que a gente pode estudar na fenomenologia, o como disso. Uhum. E o como desse acontecimento, de início, na maior parte das vezes, é o impessoal. Ou seja, o impessoal ele não adultera de modo nenhum essa essência. Esse é o ponto. Uhum. Porque, vamos dizer, né, essa essência ela tem que acontecer sempre de algum modo. A cada vez de algum modo. Ela não pode estar pairando no ar. Ela vai estar sempre concretizada em algum modo de ser, em alguma configuração ôntica, né, do âmbito dos entes, né, então, em um indivíduo, em relação com outros e tal, numa época, num lugar e assim por diante, sempre vai estar concretizado. Né? Ela não existe fora. Isso que a gente está chamando. Existe por isso que é a existência. Eu não posso pensar fora da existência. E ela existe como? Existe a princípio como impessoal. Com essa ideia. Então, sim, ele está mobilizando aqui a ideia de essência, se contrapondo a uma certa concepção, e de algum modo ele está usando, né? Ele está mobilizando. Né? Só que uma essência que é existência, e quando ele diz que é existência, ele está querendo dizer não há uma base fixa, alguma coisa que eu pudesse dizer, olha, está aqui. Então, isso vai funcionar como critério, seja para uma descrição desse tipo, para uma análise, seja para uma ética e assim por diante. Né? Não tem isso. Por isso que ele está insistindo muito nisso. É a cada vez um modo de ser, a cada vez uma possibilidade e assim por diante. Só que como que ela aparece, como que ela se mostra na maioria das vezes? Como impessoal, ou seja, como um certo modo de ser que é próprio do ser humano e vejam, isso vai aparecer no capítulo 4, nós somos também intersubjetivos, né? Ele não usa essa expressão, mas o ser com fala disso.
Ou seja, nós existimos em comunidade, em sociedade, né? E justamente por isso, né, a sociedade ela estabelece um certo modo de ser que tem vamos dizer, um caráter normativo para os indivíduos. E daí as pessoas terem que agir como as outras agem, né? O ser humano vai aprendendo, em grande medida, né, pelos modelos que tem à sua volta, né? Então a criança vai fazendo como os adultos fazem, assim por diante. Quando ela, na verdade, se contrapõe e desobedece, ela está agindo em relação a isso do mesmo jeito, né? Então continua sendo isso que determina. Seja quando a pessoa faz aquilo que se espera que ela faça, seja quando ela faz o contrário. O que está determinando é isso. É esse elemento social normativo que, a princípio, determina o modo como o ser humano acontece. E isso mesmo dá exemplo primitivo, se a gente quiser ir por esse, né, desenvolver esse raciocínio. Porque toda a sociedade humana vai ter uma certa configuração, um certo modo de funcionar que funciona de maneira normativa para os indivíduos. Professor, eu fiquei um pouco na dúvida sobre essa expressão modo indiferente, aqui aparece como indiferença. Não ficou claro para mim. Porque a diferença seria, né, a gente pensar que, pensando mesmo na caracterização, né, a diferença de um existir específico. Então, eu poderia começar a análise do ser humano, por exemplo, classificando em tipos, né? Tipos de seres humanos. Por exemplo, fazer uma tipologia, pegando as diferenças, né? O que ele está dizendo não, ele vai começar por algo que é indiferente no sentido de que é uniforme, se aplica a todos de maneira igual, a princípio, né? Esse elemento normativo comum. É uma espécie de padrão. Estava pensando, lendo essa aqui, não sei se dá para pensar isso. Me parece que quando ele fala de uma indiferença do cotidiano, parece que ele está se referindo a uma indiferença modal também, no sentido de que o cotidiano não é nem autêntico nem inautêntico. Ele é a constituição ontológica do ser aí, que pode se concretizar onticamente de modo autêntico ou inautêntico. Parece que tem uma indiferença modal constitutiva da cotidianidade, o que permitiria pensar mais para frente, porque é uma coisa que soa muito assim, então o singular ele não está no cotidiano, ele não está ele está no cotidiano. Sim. Então quer dizer que o cotidiano pode ser autêntico ou inautêntico. Então acho que seria esse o sentido de cotidiano, porque o autêntico não foge do cotidiano, ele não sai, né? Como se a angústia te leva e você vira um super-homem. Não é isso, né? Não. Porque às vezes soa, eu acho que muitas vezes soa de que o singular é aquele diferentão. Não. Então, acho que isso é uma coisa para a gente discutir depois, né? Porque eu acho que tem sim uma diferença, mas claro, não, eu até já em algum momento mais cedo eu falei isso, né? A gente continua vivendo no cotidiano, no pessoal, na sociedade, com as suas regras, etc. O que tem talvez é uma mudança no modo de significar essa existência. Você tem uma ressignificação, eu diria. Mas é que assim, o que me chama a atenção é que acho que ele está mostrando aqui que o cotidiano não é sinônimo de impessoal. Quando ele fala de indiferença do cotidiano. Talvez. Porque ele está dizendo assim, né, é como se fosse o cotidiano, ele é simplesmente o como, né, o modo como o ser aí acontece a princípio. Né? Acontece assim. Então, acho que você tem razão, não há uma conexão direta, a princípio, não há necessariamente uma conexão direta, porque o cotidiano é inescapável, né? Está ali. A questão é como é que então, né, cada ser aí se posiciona nesse cotidiano, em relação a esse cotidiano, né, em relação a si próprio dentro desse cotidiano. Acho que aí você vai ter, né, possibilidades a partir daí. Mas o cotidiano em si, ele é o ponto, digamos, é o ponto de partida, né? Um pouco isso. Professor, mais uma dúvida, como a Alex falou em singular, eu fiquei também na dúvida com essa ideia de singularidade, né? Que aqui aparece como ser a cada vez meu ou minha.
não tem nada a ver com a singularidade da psicanálise, imagino. Ou tem? É algo nesse ser que persiste no tempo? Não tem nada a ver com isso? Não. Quer dizer, a princípio não, né? Porque o que vai se persistir no tempo é algo fixador de caráter arbitrário, né? Então você está, de alguma maneira, recorrendo à metafísica da presença para definir esse indivíduo, para se definir, né? Digamos, inclusive, quando lá no seminário de Zolli, né, o Heidegger fala sobre psicologia e tal, ele critica a psicanálise justamente por ela operar com uma noção forte de identidade, né? De achar que você lida com algo, né, que seria, né, uma estrutura própria do indivíduo, né, e que é a mesma na infância e na vida adulta e, portanto, né, em cima disso que você trabalha. Então, há uma tentativa de fato, né, quer dizer, ele está tentando pensar tudo isso em termos de possibilidades, né, aquela ideia de extases, né, de uma abertura. Então, você não tem um fundo fixo, né, você tem sempre um acontecer projetando, que se projeta em possibilidades, né. Então, você não teria isso, né, então, acho que há uma diferença aí. Porém, tudo isso vai nos trazer questões, né? Porque como é que você pensa uma singularidade em outros termos? Então, eu acho que a gente vai discutir ainda bastante esse tipo de coisa, né? Mas, de todo modo, né, vai ser uma singularização pensada, né? Ela está dada, por um lado, aqui, né? Mas na questão do escolher-se, né, que eu coloquei, isso de fato vai acontecer depois da angústia, né, não para virar um super-homem, mas como, eu diria, um tipo de possibilidade que não está dada de início na maior parte das vezes, eu diria, né, quer dizer, isso vai se dar a partir de um certo ponto. Uma vez que isso se dá e que há esse singularizar-se, né, em que medida vamos dizer, esse caminho singular se estabelece sem nenhum recurso a elementos fixadores de sentido, por exemplo, né? Não sei. Então, a gente teria que pensar nisso também, né? Acho que são questões que vão surgindo mesmo, né? Porque há um esforço muito grande, eu acho, né? Eu acho que daí que vem, né, a pergunta que você está fazendo e coisas que a gente vai discutir, um esforço muito grande, de fato, para pensar o ser humano de uma maneira radicalmente nova e radicalmente contraposta a teorias fixadoras. Por isso que o Heidegger evita a palavra humano, porque ele quer evitar qualquer ideia, né, de uma natureza humana, por exemplo, né? Então, ele está essa torção dos conceitos, né? Esse deslocamento. Então, não usar a palavra ser humano, que eu brinquei, né? As chatices, palavras proibidas, esse é o sentido, né? É para ninguém achar que ele está tentando simplesmente definir mais uma vez o ser humano, dar uma nova definição de ser humano, digamos assim, né? É uma nova caracterização, mas é uma caracterização que não pode ser definição, no sentido forte, né? Porque não pode dizer o ser humano é tal e tal. Ou mesmo, esse indivíduo é assim, assim. Por exemplo, né? Noção de caráter, né? O Schopenhauer mesmo trabalha com a noção de caráter. Então, o indivíduo tem um caráter, que é o mesmo ao longo da vida. Então ele, né, a princípio, está tentando escapar disso. Ele pode depois, né, ir vendo se escapa mesmo, se não escapa, né? Mas mesmo assim tem gente que vai indicar uma antropologia presente nesse tempo. Como assim? Porque eles também vão usar o humano, daqui a pouco tentar fugir da chave antropológica. Isso. Sim. Porque ele está se contrapondo, né? O parágrafo 10 ele vai justamente dizer por que esse termo não é uma antropologia. Né? Porque a própria antropologia teria alguma pretensão, né, sendo uma ciência ôntica que opera dentro de uma certa região, né, dos entes, de operar com definições em alguma medida, né? Então ele não pode, por isso que ele se contrapõe, então ele não está fazendo antropologia aqui, né? Trata-se de pensar algo, né?
essa indeterminação, no fundo, tudo isso que a gente está falando, né? Verbo em vez de substantivo, né? O elemento temporal, o acontecimento, né? Em vez de algo fixo, etc., significa dizer que tem um elemento indeterminado, absolutamente indeterminado do ponto de vista categorial, né, digamos assim, do ponto de vista de noções fixadoras, do ponto de vista ôntico, se nós quisermos, tem um absolutamente indeterminado que é anterior a qualquer determinação. O que é, né? Bom, aí vai ser o tempo. Aí vamos tentar entender o que é esse fundo indeterminado, né? Coincidentemente, Agostinho entra agora no texto. Né? Quando ele vai... Então diz que a medianidade, né? Essa indiferenciação cotidiana. E aí, né? Que interessante, né? Isso, justamente, constitui o que ciente é de início e sempre foi e sempre será pulada na explicação do ser aí. Então, toda tentativa de explicar nessa chave, né, de definição, etc., passa por cima, né? Eu não sei exatamente qual é o termo em alemão mas tem esse sentido de passar, né? Como se você não vê. Você passa por cima sem ver aquilo que está ali. Então é saltar sobre, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí ele entra com a frase do Agostinho, né? Aquilo que é onticamente mais próximo e conhecido é ontologicamente mais distante e desconhecido, e sempre despercebido em seu significado ontológico. Então veja, nós estamos falando do quê? Estamos falando daquilo que seria a nossa essência, de cada um de nós, né? A essência com as devidas aspas, etc. Ou seja, né? Aquilo que é mais próximo, né? Absolutamente constitutivo, e que está o tempo todo conosco. E justamente isso é o mais difícil de tematizar do ponto de vista ontológico. Do ponto de vista ôntico, é mais fácil, porque você vai tentar definir. Você vai operar com uma certa identidade, você vai construir uma identidade, por exemplo. Você constrói a identidade, isso é um facilitador da vida, digamos assim, né? O Nietzsche chamava de ficção necessária à vida, né? O próprio eu. A gente impõe sobre esse fundo indeterminado, sobre esse vir a ser que escapa, a gente impõe algo fixo. E isso faz parte do cotidiano, não tem como não fazer assim, né? Isso é constitutivo também. Mas ao fazer isso, a gente está funcionando de um certo modo no mundo, né? Mas não está fazendo ontologia, não está compreendendo o que é isso. Então ele aí cita Agostinho de fato, né? Quando Agostinho pergunta o que é mais próximo de mim do que eu mesmo, e tem de responder, de certo trabalho aqui, trabalho em mim mesmo, transformei-me em uma terra de dificuldades e suor copioso, diz o Heidegger, isso vale não apenas para a intransparência ôntica e ontológica do ser aí, mas, em medida ainda maior, para a tarefa ontológica de não apenas não perder esse ente em seu modo de ser fenomenicamente mais próximo, mas torná-lo acessível numa caracterização positiva. Então veja, o que tende a acontecer? A gente tende a perder esse ente, a gente tende a não compreender ontologicamente. A gente tem sempre uma compreensão vaga, mediana, etc, etc. Mas a tendência é não captar, é não acessar isso, por mais próximo que esteja. Daí a tarefa aqui ser, né, não deixar que isso aconteça. Não deixar que se perca e tornar acessível. Fausto traduz como pré-ontológico, ontologicamente pré-ontológica. Ah, tá. Ôntica e pré-ontológica. Ah, na primeira, em transparência ôntica e pré-ontológica. Perfeito. Faz todo sentido, né? Acho que eu comi bola aqui, mas faz todo sentido. E embaixo... Pré-ontológico. E embaixo não, é tarefa ontológica, né? Logo em seguida. Faz todo sentido, porque justamente há uma intransparência disso, né, que é a essência, né? Há uma intransparência no âmbito ôntico e mesmo pré-ontológico. Porque no pré-ontológico você tem o quê? Você tem uma compreensão vaga e mediana. Tem alguma compreensão do que é ser. Todos nós temos alguma, né?
mas ela não é tematizada. O ontológico seria conseguir isso que ele está dizendo, tornar acessível, tornar visível, tematizar, né? Poder tematizar isso. E é curioso, né, que ele cite o Agostinho, que o Heidegger tem uma influência muito forte, né, do Agostinho. Ele, enfim, nos anos 10 ali, né, a Isadora trabalhou isso, né, na iniciação, uma influência muito grande do Agostinho, né? E é curioso, né, porque estou aqui pensando um pouco, né, o Agostinho, eu não conheço tão bem, mas o cogito, né, do Agostinho, né, como é que ele sai da dúvida, né? Através, salvo engano, do amor, né? Ou seja, do sentimento. O que chama para a realidade é algo, né, do âmbito da emoção. Então, é como se fosse o oposto do Descartes, né? Que sai pela razão, que sai pelo intelectual. Né? E o que significa sair pelo intelectual? Significa sair definindo o eu. Né? O eu é uma substância pensante. Então, quer dizer, a filosofia moderna, como é que ela lida com esse problema? Porque esse problema é o problema, né, com o qual a filosofia lida desde sempre. A filosofia moderna lida com esse problema buscando definir o que é o eu. E aqui se trata justamente, sim, de caracterizar, mas ao caracterizar, não definir, porque não pode ser definido, é manter indeterminado, é justamente reconhecer o caráter indeterminado disso. A cada vez meu, ou num modo ou no outro, possibilidade. Você não tem como fixar, né? Porque aí tem todo um caminho, né, que vem, passa por Agostinho e Lutero, por exemplo, né, que dá no Kierkegaard também, né, e que no caso do Heidegger, então a gente poderia dizer Agostinho, Lutero e Kierkegaard, né, que eu acho que tem uma importância aqui, e que é um contraponto à maneira como a modernidade compreende o eu. Então, e um contraponto, eu diria também, né, que envolve necessariamente, junto, né, com a pergunta pelo eu, a pergunta pelo ser desse eu e, portanto, pelo ser enquanto tal. Né? Então, não dá para descolar uma coisa da outra. Não dá para descolar a pergunta sobre a nossa essência da pergunta pelo ser, ou, né, aproveitando a ocasião, a pergunta pelo eu da pergunta por Deus. Né? Um pouco isso. Que, justamente, né, numa caracterização como essa, vai ser indeterminação absoluta. Então, vendo, e aí a cotidianidade mediana do ser aí não deve, porém, ser tomada como um mero aspecto. Também nela, e mesmo no modo da inautenticidade, né, isso reforça o que você estava dizendo, né, porque, então você pode estar tanto no da autenticidade como no da autenticidade. Então, também na cotidianidade, e mesmo que seja no modo da autenticidade, reside, a priori, vejam, de novo, né, a estrutura da existencialidade, que é o que o Heidegger vai buscar aqui, né, caracterizar e descrever fenomenologicamente. Também nela, de determinado modo, trata-se para o ser aí do seu ser, com o qual ele se relaciona, com o qual ele se relaciona no modo da cotidianidade mediana. Mesmo que seja fugindo e esquecendo dele. Ou seja, você poderia se relacionar com a cotidianidade mediana não fugindo e não esquecendo. Né? Reforço o que você estava dizendo. Quer dizer, você tanto pode, no próprio cotidiano você pode ter as duas coisas. Né? Mas mesmo que seja fugindo e esquecendo, ou seja, mesmo quando a gente não quer falar de maneira alguma no assunto, digamos assim, né? A gente está se reportando a isso. A gente foge, a gente finge que não está vendo. É um pouco essa a ideia. Uma pergunta nesse aspecto, nesse parágrafo. Ele fala do aspecto, né? Que não é um mero aspecto. Você acha que isso aqui é um distanciamento dele com o Husserl? Porque a fenomenologia do Husserl visava o aspecto do ente, né? O eidos. Bom, eu
acho que sim, né? Na verdade, eu acho que nesses parágrafos aqui, ele está, ao apontar para essa base ontológica e ao citar Agostinho, acho que ele está se distanciando do Husserl. Porque o projeto do Husserl é um projeto, em alguma medida, cartesiano ainda. Né? Ainda tem um elemento racional muito forte, né? Uma pretensão científica. E acho que aqui a coisa está ganhando outra conotação, né? Mas, enfim, em relação a esse aspecto específico, do aspecto, eu não saberia te responder com tanta segurança. Seria algo para a gente pensar melhor. Bom, acho que estamos acabando 9 aqui, né? Deixa eu ver. Mas a explicação do ser aí e sua cotidianidade mediana não fornece apenas algo como estruturas medianas, no sentido de uma indeterminação fugidia. O que é onticamente no modo da mediania pode muito bem ser compreendido ontologicamente em estruturas pregnantes que não se diferenciam estruturalmente da determinação ontológica de algo como um ser autêntico do ser aí. De novo, acho que vai na direção do que ela está dizendo, quer dizer, a questão do autêntico e do inautêntico não está diretamente colada na questão do cotidiano. Né? Então, a descrição da mediania traz estruturas, essas estruturas que vão ser descritas podem ser pensadas tanto na chave da inautenticidade como da autenticidade. E a gente vai ver justamente como que, de certo modo, aparece a chave da autenticidade a partir do movimento desenvolvido depois da angústia, tem, me parece, né, quer dizer, um primeiro grande diferencial, um primeiro grande momento do ser para a morte. Né, que é quando se tem um certo modo de compreender a morte. Mas, enfim, né, isso é uma questão para a gente pensar depois. Assim, acho que é importante mesmo, né, a gente, quer dizer, evitar essa colar, né, cotidiano e inautêntico. Todos os elementos explicativos que surgem na analítica do ser aí são conquistados tendo em vista a sua estrutura existencial. E aí ele introduz essa importantíssima distinção, né, entre existenciais e categorias. Como eles se determinam a partir da existencialidade, denominamos existenciais os caracteres ontológicos do ser aí. Eles devem ser rigorosamente diferenciados das determinações ontológicas dos entes que não são, como o ser aí, as quais denominamos categorias. Essa expressão é aqui tomada e mantida em seu significado ontológico primário. Começa com, né, o sentido de Aristóteles, que o Kant recupera. A ontologia antiga tem como base exemplar de sua interpretação do ser o ente que se encontra no interior do mundo. Né? Isso é uma tese, né, forte que o Heidegger mantém, né, de um modo geral, em relação à história da ontologia, no sentido de que toda tentativa de pensar, né, de compreender o ser do ente, o ser em geral, a partir de Platão e Aristóteles, é sempre a partir do ente. Né? Então se toma como referência o ente no interior do mundo e, mais especificamente, o ente como o permanente, né, o subsistente. Né? Uma pedra, por exemplo. E aí você vai compreender o ser humano como um corpo, por exemplo. Né? E como algo que é uma estrutura fixa. Porque aí você tem o quê? Você consegue colocar no mesmo plano, né? O corpo físico que você estuda, né, de vários aspectos, seja medicina, biologia, né? E mesmo nas ciências nascentes, né, nas ciências humanas nascentes, há uma tentativa de fazer do ser humano um objeto que possa ser estudado do mesmo modo como se estudam os objetos naturais, né? Bom, isso é um desdobramento tardio, evidentemente, do que começou lá atrás em Platão. E, de novo, eu insistiria, o Kant, né, teria, de algum modo, estabelecido uma boa descrição, digamos assim, fenomenológica, talvez forçando um pouco nisso, mas uma boa descrição do modo de compreender os entes simplesmente dados. Tal como se dá na ciência moderna, né, que o Kant, de certo modo, procurou estudar e falar, olha, está aqui o a priori, né, desse modo de compreender as coisas. Só que
esse modo de compreender as coisas é absolutamente insuficiente do ponto de vista ontológico para compreender o ser humano. Né? Então, e aí quando Kant sai da crítica da razão pura e vai tentar compreender o ser humano na chave, por exemplo, da filosofia moral, ele vai colocar uma espécie de axioma ali, né, com a lei moral, que evidentemente impede de fazer a pergunta pelo ser do ser humano da maneira adequada, que seria essa. Aí aqui, claro, tem um diálogo com os gregos, e acho que aqui entra o Rússio por tabela, né? O modo de acesso a ele vale o noem ou logos. Aí se encontra o ente. O ser desse ente, porém, tem de ser captado em um privilegiado legem, do logos lá, né, que a gente viu há pouco, de tal modo que esse ser seja compreensível de saída como aquilo que ele é e que já é em cada ente. A interpelação previamente feita do ser em toda discussão logo sobre o ente é o categoria, né, palavra grega. Esta palavra significa, a princípio, vejam que interessante, né, aí o Heidegger vai para essas análises que ele faz das palavras gregas, né, acusar publicamente, imputar algo a alguém diante de todos. Se a gente pensar, né, enfim, no conhecimento moderno, inclusive no modo como Kant apresenta, se a gente pensar na imagem do juiz interrogando as testemunhas, né, que o cientista não deve mais ser como o aluno que recebe passivamente os dados da natureza, mas como o juiz que interroga a natureza, né, o que você tem? É como se fosse, esse sentido de categoria volta com força. Né? O ser humano está apontando o dedo para a natureza e rotulando, né, as coisas, para poder, digamos, fazer o que ele bem entender com elas. Empregado ontologicamente, o termo quer dizer como que imputar ao ente aquilo que ele já sempre é enquanto ente, isto é, fazer com que todos o vejam em seu ser. O que é percebido e visível em tal ser são as categorias. Ou seja, né, o que é perceptível? Aquilo que a gente vê. Né, aquilo que a gente acessa através dos sentidos, das intuições empíricas, né, pensando no Kant. Então, isso é o que a gente vê. Só que elas abarcam as determinações a priorísticas do ente de que se fala e discute de diferentes formas no logos. Ou seja, isso a gente já, né, quando a gente estava falando da fonologia, então as coisas se mostram e nós temos o legem, né, então nós fazemos, né, nós damos voz às coisas, digamos assim. Como a gente faz isso? Ora, talvez através de certas propriedades ou caracteres mentais, né, enfim, que né, o Aristóteles chamou de categoria, o Kant, né, retomou a expressão, deu outro sentido um pouco diferente, etc. Mas tudo bem. Então você tem elementos a priorísticos, e aí a gente poderia, inclusive, descer para uma discussão, mas são universais, são próprios de uma cultura, de outra, e o Ocidente tem um a priori que é diferente de outras culturas, né? Mas você tem, né, um certo molde, né, digamos assim, que é projetado nas coisas, que dá uma certa interpretação do mundo, que é própria, no caso, por exemplo, da ciência ocidental. Tudo bem, né? Quer dizer, agora, prossegue lá. Existenciais e categorias são as duas possibilidades fundamentais de caracteres ontológicos. Por quê? São duas ontologias diferentes porque são dois modos de ser diferentes. O modo de ser dos entes intramundanos simplificados, da pedra, por exemplo, é diferente do nosso modo de ser. Então, as categorias funcionam bem, né, digamos, são adequadas para uma ontologia da pedra. Mas para uma ontologia do ser humano, as categorias não são adequadas. Eu preciso desse outro conjunto de operadores descritivos, digamos assim, que são os existenciais, que o Heidegger vai mobilizar aqui, a começar pela noção de ser no mundo, né? Que são, então, noções que não estão na filosofia ocidental, não estão no Kant, por exemplo, nem no Husserl. O ente a elas correspondente
exige a cada vez um modo distinto do perguntar primário. O ente é um quem, existência, ou um que, presença dada no sentido mais amplo. Né? Portanto, existência, que se aplica a nós, é uma coisa, presença, como aquela da pedra, é outra. Né? O que? Só que nós também, aqui eu estou, né, indo um pouco além do texto, claro, mas nós também temos o nosso quê? Nós somos um corpo que pode ser estudado, por exemplo, na biologia, na medicina, e mesmo na antropologia, em outras, de um certo modo, a partir de categorias. Então, veja, o esquema categorial, me parece, também permitiria pensar as ciências humanas tal como elas estão configuradas até ali, e justamente por isso o Heidegger vai se diferenciar delas. E vai, no parágrafo seguinte, né, no 10, marcar essa distância. Tudo bem? E aí ele diz, quanto à conexão entre esses dois tipos de caracteres ontológicos, isto é algo que só pode ser tratado a partir de um esclarecimento do horizonte da questão do ser, portanto, algo que só vai ser tratado mais à frente. Talvez, né, quer dizer, aqui com o esclarecimento do horizonte, não sei se ele está se referindo ao resultado das duas primeiras partes, ou se isso envolveria inclusive a terceira, né, para poder realmente encontrar a conexão correta entre os existenciais e as categorias. Na introdução já foi mostrado que na analítica existencial do ser aí está incluída uma tarefa cuja urgência não é menor do que a da própria questão do ser. A exibição do a priori, aqui o a priori não tem aspas, que se deve tornar visível para que a pergunta sobre o que é o homem possa ser filosoficamente discutida. Aqui me parece claro, né? Eu também estou tratando dessa questão. E eu estou tratando dessa questão na perspectiva de um a priori que pode ser descrito fenomenologicamente, que é constituído por esses existenciais. E é exatamente isso que ele vai fazer em Ser e Tempo. Ele vai tentar descrever quais são as estruturas ontológicas que são constitutivas do ser humano. E para isso ele começa definindo como o ser humano como ser aí, deixa de lado a palavra humano, depois, na sequência, como ser no mundo, e aí ele vai caracterizar o mundo, né, a modernidade do mundo, etc., a espacialidade, né, o ser com, o ser si mesmo. Ele vai, ao longo dos capítulos seguintes, fazer essa descrição, a descrição dessa estrutura a priori. Então, a analítica existencial, justamente por isso, estou acrescentando, né, justamente por isso, vem antes de qualquer psicologia, antropologia ou mesmo biologia. Percebem? Por tudo isso que a gente acabou de ver. Porque psicologia, antropologia e biologia já partem das categorias. Elas não operam com os existenciais. Elas não são ontologia. São, talvez, ontologias regionais, né? Mas elas não são ontologia. A ontologia fundamental que Ser e Tempo está apresentando é anterior a qualquer uma delas. E aí, enfim, né, na delimitação frente a essas possíveis sugestões, o tema da analítica pode ser circunscrito, etc, etc. Então, né, justamente por isso ele vai em seguida se diferenciar dessas ciências. Não sei se está claro assim, né, mas eu acho que enfim, né, o projeto envolve essa perspectiva, né, como se fosse um passo aquém em relação a projetos anteriores, tentativas anteriores de definir o que é o homem, tentando encontrar, né, nessa base que a gente poderia chamar de categorial, né, o que seria suficiente para dizer o que é o homem. Né? O projeto kantiano seria um exemplo muito, eu ver, né, claro, eu tendo sempre ir para o Kant porque eu conheço melhor, mas seria um projeto. E, aliás, o Kant é explícito quanto a isso, e o diálogo do Heidegger com o Kant aqui me parece muito claro, inclusive em muitos momentos ostensivo, né, e em outros implícito, mas o Kant, né, tem uma célebre afirmação, né, em que ele diz: as três questões principais da filosofia são o que podemos conhecer, o que devemos fazer e o que podemos esperar. E todas elas, em última instância, se reduzem à questão que é o homem. Ora, justamente dessa questão que o Heidegger está falando aqui.
Então, nós só podemos discutir essa questão filosoficamente se nós formos para o a priori do a priori. Quer dizer, o a priori daquilo que para o Kant é o a priori. Que é essa estrutura ontológica anterior à própria constituição do sujeito transcendental. Anterior à constituição do sujeito transcendental, seja como sujeito de conhecimento, seja como agente moral, seja como aquele que julga belos os objetos, né, na estética e assim por diante. E é isso que faltou ao Kant, como ele diz no começo do parágrafo 6 da introdução. Né? Faltou tematizar, tornar objeto da reflexão, do tipo de reflexão que ele já está fazendo ali, o que é a subjetividade transcendental. Né? Porque, digamos, o Kant estrutura toda a filosofia dele a partir da subjetividade transcendental. Mas em nenhum momento ele coloca em questão, no sentido radical, o que é a subjetividade transcendental. E é justamente isso, né, a meu ver, que o Heidegger... Esse é o caminho, né? É aí que ele está com a máquina de fazer túnel, né? Ele está atravessando a filosofia do Kant tentando chegar aí. Para mostrar, olha, antes de sermos cientistas, agentes morais, políticos, estetas, artistas e o que quer que seja, nós existimos. O existir é anterior a tudo isso. Então é preciso primeiro investigar as condições de possibilidade do próprio existir. E o Heidegger usa muito também essa expressão, condições de possibilidade, que o Kant usa, né? Então o Kant fala as condições de possibilidade do conhecimento, as condições de possibilidade do juízo estético. Aqui se trata das condições de possibilidade da existência, do existir, que são, evidentemente, condições de possibilidade das outras condições de possibilidade. Eu acho que é, enfim, né, de fato, assim, um projeto que está num diálogo muito forte, né? Claro, isso não é uma posição unânime, né? Eu tenho defendido isso, não sou o único, né? Mas me parece que há um diálogo muito forte aqui, né, com o Kant mesmo. Bem, que se radicaliza até 29 com o livro Kant e o Problema da Metafísica. Que depois, de fato, aí o Heidegger ele vai por um caminho diferente. Mas nesse período, né, acho que ele está realmente tentando pensar nessa chave, né, e chegar ao a priori do a priori. Né, acho que é pouco isso. Isso vai ser o caminho, né, do texto. Então ele vai se diferenciar então, né, das outras ciências, tem a seção que eu tinha mencionado, Dasein primitivo, e aí no capítulo 2, o que ele faz? Né? Ele introduz o ser no mundo para fazer o que ele chama de uma caracterização preliminar do ser aí, com base, né, visando uma orientação para o ser em geral. Então, já visando, quer dizer, o tempo todo, né, isso está claro, né, desde da abertura do livro, como a gente viu na semana passada, a questão do ser está no horizonte, né? Essa é a questão que está lá. Toda essa, vamos dizer, a compreensão do ser humano, né, que está sendo aqui mobilizada, tem essa finalidade. Só que vai ficar faltando a terceira parte, como a gente já sabe, né? Mas a gente não pode perder isso de vista, né? Isso ajuda a entender a radicalidade da própria analítica do ser aí, que é chegar ao fundamento do fundamento do fundamento, quer dizer, ir o mais longe possível nessa direção. Tá? Bom, o parágrafo 12, né, não vai dar tempo da gente analisar em detalhe, também não vai dar tempo de ver os meus slides, até porque acho que sem projetar aqui não vai dar muito certo, né? Eles já são difíceis, né, e confusos, mesmo que eu estivesse projetando, né? Mas depois, em algum momento, eu dou um jeito de explicar melhor para vocês isso daí. Mas, basicamente, quer dizer, o que o 12 ajuda a entender, né? O que é o ser no mundo e o que vai ser o livro a partir dali, né? Como é que ele vai, justamente como eu disse antes, né? Vamos primeiro ver o mundo, depois o quem, né, que seria o ser, dessa expressão, no capítulo 4, e depois o em. Só que ele já, digamos, né, desses três, ele adianta um pouquinho, vamos dizer, ele dá uma palhinha, né, do que vai ser o quinto. Porque ele já começa a falar um pouco do serem no 12. Né? Então, por exemplo, ele vai dizer
ali mais ou menos na altura do parágrafo 7 da seção 12, né? O que significa serem? E ele faz aquela distinção, não é dentro, isso é importante, logo de saída, né? Quando a gente fala nós somos no mundo, isso não tem o sentido de dizer o líquido está dentro da garrafa, né? O líquido está na garrafa, né? Mas nós estamos no mundo num sentido diferente desse. Claro, também estamos nesse, né? A gente está no planeta Terra do mesmo jeito que isso aqui está na garrafa, mas o sentido da expressão, né? Estar no mundo, no nosso caso, é diferente. Até porque a própria concepção de mundo é outra. Ele vai depois, no capítulo sobre o mundo, ele vai especificar os vários sentidos em que a gente usa a palavra mundo, né? Em que a gente já usa a palavra mundo. Tem o sentido, vamos dizer, seria o mais óbvio, né? O mundo enquanto lugar, algo que daria para pensar nisso. Né? Mas quando a gente fala, não, né? No mundo chinês do século XV, no nosso mundo é diferente. A gente já está usando a expressão mundo no sentido próximo desse em que ele vai usar, né? Não está criando, né, um sentido de mundo, um sentido que nós já adotamos isso. Então, o serem, assim como mundo e, né, o secom, etc., o seraí, é uma constituição ontológica do Dasein, né? Portanto, é um existencial. Então, veja, o que são os existenciais? Né? A gente viu a definição aqui, digamos, em abstrato, né? A diferença entre existencial e categoria. Todos esses conceitos que ele vai mobilizar para fazer a descrição são existenciais. Né? Mundo é um existencial, é um existencial, seraí é um existencial, sercom. Então, todos esses conceitos que ele vai mobilizar são os próprios existenciais. Enfim, e aí, não, uma coisa muito importante, né, eu acho, só para concluir, apontando para um elemento que eu acho muito importante, que ele já adianta aqui, né, quando ele fala do sein bei, né, que muitos traduzem por ser junto a, no sentido de uma proximidade que é constitutiva da própria espacialidade anterior. É como se nós constituíssemos a espacialidade na medida em que nós, situados, né, estando no mundo, nós estamos o tempo todo fazendo deslocamentos. Né? O espaço não é fixo nesse sentido. Né? É como se a espacialidade ela acontece, é um acontecimento que faz parte do ser no mundo, em que nós estamos o tempo todo nos movendo as coisas, mesmo que a gente esteja parado, né? Então, digamos, eu estou aqui, eu estou agora olhando para o Alex, né? Ele está mais próximo. Aí eu olho para o Arthur e ele fica mais próximo. Só para dar um exemplo banal, né? Mas a gente está fazendo isso o tempo todo. Né? E isso constitui o que é a espacialidade para nós. Então, tem um sentido de movimentação, né? de mobilidade, que aparece, que eu acho, né? Fica muito claro, e para o qual o Heidegger já chama atenção aqui no final do 12. Né? Não é um estar junto de maneira objetivamente presente, né? É um estar junto de outro tipo. Né? Ele usa a imagem do morar, do habitar, falar disso. Enfim. E aí, né, ele prepara o terreno, né? No 13 fala do conhecimento como modo derivado, e aí vem os capítulos, né? O mundo, tal. E aí no começo do 6 volta e se pergunta, bom, agora que a gente já viu, vamos voltar e pensar de novo o todo. E aí entra a questão do cuidado da angústia, que a gente vai ver a semana que vem, né? De quem que é o seminário mesmo? Paulo e Thiago. Beleza. Eu coloquei, né? Acho que eu falei para vocês na última aula que eu coloquei alguns links aqui no final, tem as disciplinas que eu dei, né? A disciplina que eu dei ano passado, a leitura que a gente fez no grupo e tal, que, enfim, se for o caso, né? Se vocês quiserem dar uma olhada e tal, tem seminários específicos sobre o cuidado e angústia, mas tem também toda a primeira parte, né? O capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, que a gente está, enfim, pulando, né? Mas
a gente vai acabar remetendo muito a eles também, né? Retrospectivamente. Quer dizer, a gente vai sentir necessidade de eventualmente falar, ou eu vou trazer eventualmente elementos que a gente pulou para eventualmente a gente compreender melhor pontos dos textos que a gente vai ler. Tá? Professor, na próxima aula você ainda vai falar um pouco do 12, e aí a gente passa ou não? Não, acho que a gente pode começar pelo seminário, e aí, se for necessário, eu trago. Né, assim, quem já fez disciplina comigo, pro seminário e tal, geralmente, assim, a ideia é, né, vocês vão fazendo seminário, né, eu eventualmente vou então, claro, né, tentando dosar bem, assim, né, deixar vocês falarem e tal, mas eventualmente vou fazendo comentários, a gente conversa, então isso acaba fazendo, né, com que a gente use, né, o tempo da aula para o seminário para discutir o texto, né, enfim. Eu acho que vale a pena a gente já começar pelo seminário, né, até para estabelecer uma dinâmica que a gente vai adotar daqui para frente, porque se eu venho, não, vou falar um pouquinho mais sobre o 12, eu falo 2 horas sobre o 12, aí já ferrou tudo. Então, a ideia é que a gente fale dos trechos, das 3 lições, a gente pode escolher uma parte para enfatizar. Bom você ter perguntado isso, né? Porque